Bom dia, bom dia. Uma feliz quarta-feira para você. Seja muito bem-vindo ao canal. Obrigada aos meus queridos ouvintes de todos os dias aqui, as minhas queridas irmãs que me acompanham, que estão aqui todos os dias. A você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse áudio para que outras pessoas possam também ser abençoadas. Aqui todo dia nós temos uma palavra diferente, uma reflexão diferente acerca do que o Senhor quer para cada um de nós, acerca do que o Senhor quer falar às nossas vidas e trazer sobre cada um de nós um novo entendimento, encorajamento, maturidade espiritual, força de vontade. O que eu acho assim, sabe, queridos, mais sobrenatural na palavra de Deus é o quanto que ela renova, o quanto que a palavra de Deus ela é poderosa, o quanto que nós começamos o dia, muitas vezes acordamos sem expectativas, tristes, e aí a gente escuta um áudio, né, escuta uma devocional, escuta a palavra de Deus, uma reflexão, e parece que tudo faz sentido, não é mesmo? Eu digo isso porque eu vivo isso. Quantas vezes eu estou aqui no meu lugar para compartilhar com vocês, gravando, e aparentemente é como se fosse mais uma gravação, mas a cada leitura, a cada meditação, a cada versículo que o Senhor nos traz, é um entendimento novo, é um novo direcionamento, é como se eu estivesse dizendo assim, olha, agora eu quero que você olhe para isso, hoje eu quero que você caminhe por essa questão aqui, faça isso, trabalhe isso em você. É isso que Deus quer, queridos, com cada um de nós. Quando nós colocamos Deus em prioridade, Ele abre os nossos horizontes, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá sabedoria e, principalmente, Ele fortalece os nossos passos para que a gente não venha desanimar. Amém? Eu quero convidar você no dia de hoje, dia 26 de fevereiro, para nós estarmos falando sobre Deus tem muito mais para você. Muitas vezes podemos pensar que Deus não tem mais nada para nós. Podemos até entrar em lugares perigosos e achar que o Senhor não se importa nem escutar o nosso clamor. A Bíblia narra que, após receber uma mensagem de Jezabel dizendo que iria matá-lo, Elias fugiu para o deserto e pediu a morte. Todavia, o anjo do Senhor apareceu e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. 1 Reis, capítulo 19, verso 7, é a nossa referência de hoje. Naquele momento, era como se o anjo dissesse: ainda há muita coisa para você fazer. Deus tem muito mais para a sua vida. Chegou o tempo de retomar as suas forças, alimentar-se da palavra de Deus e se preparar para uma longa jornada. Portanto, prepare-se, acreditando que grandes coisas estão por vir. Não é hora de desistir. Deus tem muito mais para você. O profeta Elias ouviu do Senhor que era hora de recobrar o ânimo. Hoje, o Senhor quer que você acredite que com Ele terá uma viagem de paz. Não é hora de desistir ou parar, mas sim de sair dessa caverna de solidão e voltar ao convívio social, de viver as promessas. Deus ainda tem muito mais para realizar em sua vida. Deus sabe do que você precisa mesmo antes de você pedir. É a nossa frase de hoje. E eu desejo muito que você tome posse disso, que Deus, Ele sabe, Ele conhece tudo da sua vida, mesmo antes de você pedir. Mas essa referência de hoje que o autor nos traz, 1 Reis, capítulo 19, verso 7, onde o Senhor, Ele contempla ali a situação de Elias abatido. É interessante que essa história de Elias, a gente fala muito, né, que da depressão de Elias, do momento difícil em que Elias foi para a caverna, e talvez você não entenda o porquê que Elias ele chegou nessa situação. Se você ler os textos antes do capítulo 19 de 1 Reis,
você vai entender que Elias, o profeta Elias, ele vem de uma sucessão de vitórias, né? Ele destrói os profetas de Baal, ele corre à frente do carro de Acabe. Então, assim, ele faz a chuva, o tempo estava fechado sob uma oração dele, e ele faz a chuva descer, né? Aquela história da mão, a nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, talvez você já tenha escutado isso. Então, assim, ele vem de uma série de sucessão de milagres, e ele vem lutando sozinho, onde ele não tem ninguém, ele não tem um parente, ele não tem um irmão crente, ele não tem um intercessor do lado dele, é ele e Deus. E aí chega um momento de que, após as vitórias que ele tem, ele ainda ouve dizer que Jezabel está atrás da vida dele. E aí ele é como se fosse o ápice assim do esgotamento, sabe? Ele diz: mas Deus, eu tenho lutado esse tempo todo sozinho para defender o teu nome, e ainda estão buscando a minha morte. Como assim, Senhor? E aí ele começa a fazer uma oração de desabafo para o Senhor, de dizer assim: meu Deus, eu não estou aguentando, eu não sei mais o que é que eu faço. Porque todos os comandos que o Senhor está mandando eu fazer, eu estou fazendo, né? O seu nome está sendo glorificado. E eu estou falando dessa forma para que você possa entender que muitas vezes nós somos assim. Nós também temos essa oração, fazemos essa mesma oração que Elias fez, do desabafo, a oração do cansado, do não tenho mais forças, eu estou cansado, são muitos anos penando pela mesma situação, é muito tempo, meu Deus, clamando, é muito tempo esperando, e às vezes a coisa só piora. O que eu quero te dizer é o seguinte: independente de qual seja a situação, é como nós declaramos, é o título de hoje, Deus, Ele tem muito mais para você, e Deus sabe daquilo que você precisa, mesmo antes de você pedir. Então, queridos, o que nós precisamos desenvolver em nós, sabe, principalmente no tempo de hoje, é o gerenciamento das nossas emoções. Você vai se sentir, é inevitável você não se sentir cansado, abatido, triste, desiludido com alguma situação, frustrado. São coisas que vão acontecer ao longo da nossa vida, num grau, sabe, um grau pequeno, um grau maior, não importa, mas acontece. O que eu quero dizer é que nós, sabendo disso, que essas coisas nós estaremos suscetíveis a isso, vulneráveis a isso, eu preciso firmar os meus pés e conscientizar a minha mente naquilo que eu creio, no Deus que eu sirvo, e me lembrar de que, ainda que eu esteja assim, gritando para desistir, gritando para entregar tudo, eu preciso me lembrar que Deus, Ele sabe do que eu preciso, e a única coisa que está acontecendo, Ele está esperando a hora certa para agir. É isso. Alguns meses atrás, eu estava passando por uma situação e eu estava fazendo esse exercício de, no momento que eu estava na dor, no problema, na situação, eu me lembrava. Eu dizia para mim mesma assim: isso vai passar. Lá na frente eu vou lembrar desse momento e vou contar como testemunho, Deus. E aí eu botava isso na minha mente: isso vai passar. E aí, beleza. Aí a gente vai vencendo um dia, vai vencendo outro. Tem situações que sim, você vai contar como testemunho. Tem situações que você vai contar como um testemunho de milagre, do milagre alcançado. Tem situações que você vai contar como um testemunho de sua vida restaurada. Às vezes o milagre não é externo, às vezes o milagre é em você. É você que muda. Então, queridos, esse texto, ele nos traz essa reflexão que, num momento de dor, de confusão, de desgaste emocional em que Elias estava falando, o anjo veio. E o anjo não veio para confortar e dizer assim: eu te entendo, Elias, fica mais um pouco, eu vou cuidar de você. Não. Levanta, come, porque a jornada vai ser grande. Aí você pode encarar assim: meu Deus, mas será que o Senhor não entende a minha situação? Será que o Senhor não sabe do que eu estou passando? Eu preciso dar tempo para mim mesmo. Eu preciso, sabe, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso gerenciar as minhas emoções de fato. Mas nós precisamos também ter o cuidado e o discernimento espiritual, que muitas vezes não é o momento para você parar de fato, de agir, de esperar em Deus, de crer, de estar na igreja, de dar o primeiro passo. Não é o momento. Às vezes é o momento de você calar as vozes da tua mente, do teu coração, as vozes que confundem
aquilo que Deus já determinou para a tua vida. Então, Deus, ele tem muito, mas muito mais para mim e para você, queridos. Agora, é um passo de cada vez. Nós precisamos determinar isso. Então, nós precisamos levantar esse entendimento, né? E entender que o que eu estou vivendo hoje não pode ser aquilo que eu vou determinar a longo prazo, para o meu futuro. Uma vez que você entende isso, que o que você, a forma como você determina, a forma com que você crê no seu futuro, nas coisas que estão por vir, no que Deus tem para você, é o que você vai ter para o futuro. Nós precisamos determinar. A neurociência ela já explica que pensamentos positivos atraem resultados positivos, atraem mudanças, né, de hábitos, de costumes, de postura. Então, se você alimenta isso, alimenta sua mente, alimenta o seu coração com atitudes, com pensamentos, com palavras que vão gerar em você, que vão potencializar as suas qualidades, aquilo que você tem de melhor. Isso é bom. Imagine-se, a neurociência, a medicina, ela já associa isso aos resultados positivos e ainda mais a palavra de Deus, que vai nos lembrar o tempo todo que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, né? Paulo ele vai falar muito sobre essa questão da mente, de renovar a mente, de buscar alinhar o seu pensamento com o pensamento de Deus, de você olhar para dentro de você e não se ver, não dar ênfase demais no seu eu, mas principalmente enfatizar e dar importância devida ao que Deus é na sua vida, ao que Deus pode fazer através da sua vida e em você. Então, queridos, o que Deus, ele quer nos falar hoje é justamente sobre isso. Não é que você apenas ouça, Deus tem muito para você, Deus tem muito a fazer na tua vida, Deus ainda vai... Não é somente isso. Eu não quero que você ouça essa frase apenas como uma frase que nós dizemos aí para as pessoas, para encorajar, para motivar. Mas escute essa frase, tenha essa consciência da frase, né? Deus sabe do que você precisa mesmo antes de você pedir. Ele tem consciência. Então, se eu sei que Deus sabe, automaticamente, e eu estou buscando viver a vontade de Deus na minha vida, eu estou fazendo por onde mesmo, eu entendo que Deus ele vai começar a trilhar o meu caminho, a forjar o meu caminho, a trazer para a minha vida aquilo que vai me aproximar do propósito dele, daquilo que ele tem para mim. Eu preciso crer dessa forma. Claro que todo o nosso caminhar, toda a nossa vida de fé, ela precisa ter essa certeza, mas isso não isenta a preocupação que eu devo ter com aquilo que o inimigo ou as pessoas ao meu redor, as circunstâncias ou o meio em qual eu estou inserido também queiram investir para me afastar do caminho do Senhor. Então, é ter esse cuidado, é ter a certeza. Tenha a certeza de que Deus ele tem muito para você. Ainda há muito a fazer na tua vida, ainda há muito que se concretizar, ainda há muito que se realizar. Tenha essa certeza. E nunca esqueça que também os desafios virão, as dificuldades virão, mas quando você tem essa certeza firmada em Deus, pode acreditar que Deus ele te dará munições, elementos, argumentos suficientes para você vencer a cada situação. Então creia, tome posse hoje que Deus ele está com você e ele sabe do que você precisa antes mesmo que você professe isso, que você fale isso. Que Deus te abençoe, tome posse dessa verdade e creia de todo o meu coração. Deus tem muito mais para você. Amém? Deus te abençoe.